Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana fala sobre motivação. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o único homem na face da Terra a completar 366 maratonas ininterruptas, uma por dia, e que teve também o seu nome reconhecido no Guinness, o livro dos recordes. Senhoras e senhores, estou aqui com Hugo Faria. Seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, querido. Uma alegria receber. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Anderson. É um prazer estar aqui, compartilhar e bater esse papo contigo. Que interessante, Hugo, a sua história, a sua vida. E eu quero começar esse programa, Hugo, eu acho que não tem outra pergunta, senão pensar no motivo, no conceito da motivação. Mas eu quero entender esse conceito da motivação a partir da sua perspectiva. Como é que alguém se motiva a realizar 366 maratonas de forma ininterrupta todos os dias? Olha, Anderson, descrever motivação é um pouco complexo, porque é natural de cada um. Eu acredito que motivação é uma condição mental que te faz tomar uma atitude, agir para buscar algo que você quer muito. Então, sei lá, na infância, você vai para a escola, muitas vezes não por sua vontade, mas porque teus pais querem, você vai ali porque você precisa e você passa por essa etapa, você aprende que você tem que ir para o mercado de trabalho, aí você precisa fazer uma faculdade, aí você vai estudar para essa faculdade, escolhe uma profissão porque você visualiza que você pode ser bem sucedido ali, então tem algo que te motiva para você crescer e fazer algo, aí você cresce profissionalmente, você constitui família e você continua trabalhando e aquilo ali, aquela família, aquele dia a dia, aquela vontade de crescer, de melhorar teu padrão de vida, de dar uma condição melhor para tua família, te motiva para você galgar cada vez mais profissionalmente e de repente aparecem outras questões que te geram outras motivações. E foi o que aconteceu comigo para fazer com que eu decidisse correr uma maratona por dia durante um ano. Foi uma outra motivação, uma vontade de querer construir uma nova história. Hugo, você está falando então que o conceito de motivação ele tem muito mais relação com uma leitura interna do ser humano do que propriamente uma tarefa coletiva que todo mundo faz e a gente também só precisa repetir. É mais ou menos por aí? É, exatamente. É uma vontade pessoal e interna. Tanto é que muitas vezes você, por tentar atender a demandas externas ou a conceitos externos ou expectativas externas, seja de pessoas, seja da sociedade, você muitas vezes se perde ou não tem a motivação necessária para continuar fazendo aquilo. Então não é mais uma questão de autossatisfação, de autorrealização, é de querer manter um padrão, simplesmente por receio do que podem dizer, e você abdica das tuas vontades para se manter dentro de um padrão. Isso é muito complexo, hein? Hugo, 366 maratonas e o nome no Guinness. Que sentimento é esse? Olha, eu fico feliz, é um sentimento de satisfação, de dever cumprido, por estabelecer, por criar um projeto ousado que me fez sair da minha zona de conforto, que me fez querer acreditar que era possível realizar algo que muita gente acreditava ser impossível. Então, concluir 366 maratonas consecutivas, poxa, é uma realização extraordinária e me deixa muito feliz. E ter isso validado por um instituto, por uma empresa independente, eu acho que corrobora, né? Chancela um feito. Então, claro que não foi o objetivo principal, buscar um reconhecimento do Guinness, o projeto sempre foi
com um pano de fundo de querer construir uma nova história, de inspirar pessoas a acreditarem nelas mesmas, a mostrar que nunca é tarde para escrever uma nova história. Eu estava com 42 anos quando eu tomei essa decisão. E eu me questionava, poxa, eu vim ao mundo para quê? Que legado você quer construir? Por que você acorda todo santo dia, né? Então, foram certas reflexões que me fizeram querer construir uma nova história. E onde isso me levaria? Então, eu sou um grande fã do Amir Klink, primeiro ser humano a cruzar o Atlântico Sul remando. Ele fez isso lá em 1984. Sim. Depois disso, ele virou escritor, palestrante e empresário. Falei, poxa, quero modelar a jornada do Amir. Só que ao invés de usar a navegação, eu vou usar a maratona como um veículo para empreender na minha vida. Será que eu consigo me tornar escritor, palestrante e empresário? Onde essa correria toda vai me levar? Será que eu vou conseguir inspirar outras pessoas a saírem também da sua zona de conforto, a acreditarem mais nelas, a acreditarem que existe um potencial absurdo em cada um de nós e que é possível construir uma nova história? Então, concluir essas maratonas e ter essa chancela do Guinness me deixou muito feliz, porque é algo que valida, né, um grande feito. Sim. Na primeira pergunta, você fala sobre esse incômodo da opinião alheia em relação a um projeto que o teu coração deseja e busca. Uhum. Vamos fazer um recorte na história do Hugo. Você deve ter vivido isso, né? Ah, sim. Eu sou da geração X. Tenho 46 agora. E eu aprendi, meus pais me passaram isso, e de forma a sociedade, que é importante a gente buscar a estabilidade. Porque meus pais, as gerações anteriores, sofreram demais, e aí você trabalha a vida inteira e depois falta alguma coisa para manter o mesmo padrão de vida lá na frente. Então, eu cresci acreditando que é importante, e não que esteja errado, tá? São visões diferentes. Eu cresci acreditando que é importante a gente buscar estabilidade, escolher uma profissão tradicional, crescer e aumentando o teu padrão de vida, construindo patrimônio, e quer queira, quer não, vira uma jornada de corrida pelo dinheiro, onde o dinheiro torna-se o fator mais importante para a construção da tua história, para você melhorar de vida, para você constituir família, para você guardar um pé de meia, para quando você terminar de trabalhar, você conseguir se sustentar e estar pronto para morrer. Então, parece que é um script e que esse é um modelo de vida que a gente tem que seguir. Chegou um momento que eu falei assim, cara, será que é só isso? Será que é isso mesmo? Eu ganho bem? Ganho. Estou feliz fazendo o que eu estou fazendo? Tá, estou feliz. Tem uma série de benefícios, o padrão da minha vida, da minha família está ok, mas acho que está faltando alguma coisa. Eu acho que eu não vim ao mundo para fazer só isso aí. E foi aí que, ao decidir romper com esse padrão e fazer algo inimaginável, é que você se depara com a resistência que existe de sair do padrão. Porque ninguém quer sair da zona de conforto, ninguém quer correr o risco de diminuir o seu padrão de vida. As pessoas também têm receios, têm medos a críticas, a julgamentos, as pessoas têm medo de falhar, as pessoas têm ainda uma série de responsabilidades financeiras para a vida toda. E eu acredito que isso acaba afetando o emocional ou o mental das pessoas, acaba limitando as pessoas a esse padrão que a sociedade enxerga e que nós mesmos enxergamos, e faz com que a gente permaneça na zona de conforto e não arrisque, não tente buscar, sei lá, uma autorrealização ou construir uma história que de fato faça sentido para você. Eu acho muito isso interessante, Hugo, e eu quero fazer um recorte aqui, nesse start, que nós aqui eu vou conceituá-lo como crise existencial, tá? Que é aquele momento em que as questões começam a rondar os nossos pensamentos. Sim. Nessa perspectiva, eu queria que você falasse, externasse aqui essa sua
relação com esse conceito. O que a crise existencial significa para o Hugo Faria? Olha, vamos dizer que eu passei por um processo de reflexão. Pode ter sido a crise dos 40, onde a gente naturalmente faz uma retrospectiva sobre a jornada até ali, né? Poxa, como é que tá? Tô bem, não tô? A expectativa que eu tinha lá atrás, alcancei, não alcancei? Pô, tá valendo a pena? Será que eu vim aqui só para fazer isso mesmo? Então pode ter sido uma crise existencial ou pode ter sido esse momento de crise dos 40, onde você faz uma avaliação sobre a tua jornada. Pode ter sido a pandemia também, onde forçou todo mundo a refletir sobre a sua própria vida, porque nós ficamos confinados, e aí a gente naturalmente refletiu ali sobre o que é a vida, poxa, e aí isso pode ter influenciado, pode ter sido também mudanças que ocorreram na empresa que eu trabalhava. O fato é que isso me fez olhar para a vida de um jeito diferente. Do tipo, eu acho que a vida não é só isso. E eu acredito também que nós temos alguns ciclos ao longo da nossa vida, né? E eu acredito que eu atingi um ciclo desse, de repente poxa, minha jornada até aqui no mundo corporativo foi o que foi, agora eu quero fazer uma outra coisa. Será que eu consigo, não consigo construir uma nova carreira a partir desse ponto? Então eu iniciei um novo ciclo e comecei a olhar a vida de um jeito diferente. Não mais como uma corrida pelo dinheiro, mas com uma questão mais relacionada a propósito, a fazer algo de diferente, a escrever um nome na história. Então, talvez isso tenha sido iniciado, o gatilho tenha sido uma crise existencial. Hugo, eu queria aproveitar nessa nossa conversa e entender um pouquinho como é que foi a relação, por exemplo, quando você teve esses primeiros momentos de crise e aí quando você começou a compartilhar essa sua ideia maluca, eu vou colocar uma aspas aqui, eu entendo isso, sim, a partir dessa perspectiva do teu propósito, mas quem olha na perspectiva externa, fala, meu... É maluco. É maluco. Sim. Como é que foi essa relação com a família, com os amigos? Olha, voltando ainda àquele ponto da resistência, né? Ninguém está preparado para absorver uma decisão como essa, principalmente para fazer algo que foge do senso comum. Correr uma maratona por dia... E você tem essa consciência, né? Sim. Correr uma maratona por dia durante um ano foge do senso comum. Sim. Não é algo natural de se pensar e de se fazer. E toda vez, e uma das coisas que eu aprendi, né? Toda vez que você tiver uma ideia ou um sonho que foge do senso comum, isso gera resistência. Porque as pessoas não estão preparadas para enxergar da forma como você vê as coisas. Quando eu desenvolvi o projeto, planejei, eu formatei ele, lapidei, aquilo me mostrou que existia sim uma chance de eu construir uma nova história, de eu me tornar escritor, palestrante e empresário. Seria fácil? Não, seria extremamente difícil. A chance de conseguir realizar aquilo era muito pequena, porque eu tinha corrido apenas uma maratona na minha vida antes de embarcar num projeto dessa magnitude. No Brasil e nas Américas, ninguém nunca tinha feito isso. Nas minhas pesquisas, eu identifiquei que tinha sido feito lá fora. Ou seja, isso me mostrou que era possível. E no processo de planejamento eu visualizei, poxa, se eu consigo, eu quero me tornar escritor e palestrante. Se eu conseguir realizar 366 maratonas, isso me qualifica, poxa, escrever um livro sobre essa jornada? Me qualifica. Isso me qualifica para dar palestras em empresas, escolas e eventos para falar sobre superação, sobre disciplina, sobre foco, sobre propósito, sobre protagonismo, enfim, me qualifica para falar sobre vários temas que são importantes em qualquer jornada, em qualquer esfera. Falei, poxa, então tá aí. Para eu entrar no mercado de palestras, eu preciso ter um feito extraordinário. Então, como um cara já fez, existe uma pequena chance de eu conseguir. Talvez eu não tenha a aptidão física que esse cara teve ou tem, mas eu tenho disciplina.
carreguei isso e usei ela ao longo da minha jornada inteira. Então, existe uma pequena chance de eu conseguir. Opa, peraí, sozinho não vai dar certo, deixa eu chamar uma equipe de profissionais que possam me ajudar, profissionais médicos e do esporte. Vamos montar aqui um projeto em conjunto e deixa eu ver se isso aqui pode gerar uma contribuição para a ciência. Será que o cara que correu lá fora teve um acompanhamento científico? O que será que vai acontecer com o meu coração? Vai aumentar, vai diminuir de tamanho? Vai aumentar, vou desenvolver alguma arritmia, uma desadaptação cardíaca? Será que alguma equipe de trabalho científico topa me acompanhar? Falei com o INCOR. O INCOR falou, a gente vai te acompanhar e vamos escrever um artigo científico. Então, nesse processo de planejamento, isso foi me mostrando que era uma boa ideia, que poderia gerar um impacto na sociedade, no meio acadêmico, em conseguir gerar uma contribuição científica, em conseguir inspirar outras pessoas e mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis. Então, tudo isso, o conjunto disso, quando foi se formando, foi me motivando ainda mais a acreditar que essa jornada seria possível. E aí eu tomei a decisão. E quando você toma a decisão, aí você esbarra num muro de resistência, que são as pessoas que estão mais próximas a você. A tua família, a tua esposa, os teus filhos, teus pais, teu sogro, tua sogra, teus amigos. Porque ninguém em sã consciência faria algo desse tipo. Então, sabendo que esse é um comportamento natural do ser humano em não acreditar naquilo que foge do senso comum, como foi o meu comportamento? Eu falei, eu sei que eles não vão acreditar. Eu estou visualizando. Então, eu vou deixar que o tempo mostre para eles que é possível. Primeiro, eu preciso confiar, vou gerar resultados. E assim que eu gerar resultados, isso naturalmente vai aumentar a confiança deles e aquela dúvida vai se transformar em apoio. Maravilha! Bom, nós estamos conversando aqui com o Hugo Farias, que é maratonista, sobre motivação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nessa semana fala sobre motivação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e contando sobre as suas experiências, o maratonista Hugo Farias. Hugo, você resolveu vivenciar essa experiência e depois deixar isso em um livro. Como é que foi essa experiência e por que da decisão?
Bom, a vontade de correr uma maratona por dia faz parte de um projeto maior. Quando eu decidi escrever uma nova história, eu falei, bom, eu preciso ter minha receita a partir dessa nova história, né? Eu decidi construir uma nova carreira, me tornar escritor, palestrante, empresário, construir minha marca pessoal. Falei, bom, eu não vou conseguir fazer isso da noite para o dia e nem em um ano. Então, como que vai ser essa jornada? Então, a jornada foi definida em 4 anos. No primeiro ano, eu correria as maratonas, uma por dia. Então, uma jornada que não fala só sobre quilômetros percorridos, fala sobre acreditar em você, acreditar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis, fala sobre disciplina, compromisso, enfim, sobre uma série de coisas e culmina com Nunca é tarde para escrever uma nova história, porque foi aos 42 anos que eu iniciei essa nova jornada, terminei com 43 e de fato consegui me tornar escritor aos 44. Então, eu decidi contar essa jornada em um livro, mostrando passo a passo o que eu fiz, por que eu fiz e como, para deixar documentado para que possa ajudar outras pessoas nos seus próprios projetos de vida. E ali eu conto tudo, né? Conto todos os perrengues, conto toda a jornada. Tem depoimento da minha família, de como foi para eles passarem por isso também, nas palavras deles. Depoimentos dos amigos, depoimentos dos profissionais que participaram do projeto. Então é como se fosse um guia, um manual que mostra que assim, nenhuma jornada é fácil. Correr uma maratona por dia não é fácil, assim como não é fácil a vida de ninguém. Seja ela no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Eu acredito que a nossa vida é uma maratona, né? Não é uma prova de 5 quilômetros. E como que você se prepara para essa maratona? Que acho que é a mais importante de todas, é a tua vida. Como que você faz quando você atinge o quilômetro 30 da tua vida? Depois que você está cansado ali, que de repente você não atingiu todos os teus objetivos, o que você faz? Você fica frustrado, você fica desanimado, você desiste? Ou você encara, continua seguindo em frente, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das frustrações, mesmo diante das coisas ruins que acontecem contigo e ao teu redor? Então, fazendo esse paralelo, essa metáfora, o livro é mais ou menos isso. Ele mostra todas as dificuldades que eu enfrentei ao longo dessa jornada. Eu perdi meu pai faltando 4 dias para o projeto começar, eu tive que fazer um canal no dente na 3ª semana, eu tive pubalgia, que é uma lesão incapacitante, que atleta profissional tem que parar para poder se recuperar. Eu não podia parar e a equipe médica ficou preocupada e mesmo assim a gente seguiu caminhando. Tive que parar de correr, mas segui caminhando durante 5 dias. Tive fascite plantar, que é uma dor na sola do pé. Tudo isso a partir não tinha chegado nem 1/3 do projeto ainda. Conviver com dúvidas, conviver com críticas, conviver com julgamentos, com bullying, com as dúvidas de todo mundo, com a tua própria dúvida, porque você também se questiona todo o tempo. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu troquei o certo pelo incerto, pelo duvidoso. Onde essa jornada vai me levar? Aí é onde você se questiona também com relação a Deus, porque eu acredito em Deus e eu acredito que Ele vive em nós, né? Somos a sua imagem e semelhança. Então, poxa, a gente tem uma força que a gente desconhece. E eu falava com ele, cara, por que eu? Por que agora? Por que eu estou fazendo isso? É alguma missão? É alguma coisa? Sei lá, você começa a entrar numas loucuras, assim, numas reflexões absurdas, mas eu acredito que foi o momento que eu tive mais contato com ele, nas coisas que aconteciam, nas pessoas que surgiam, por mais que muitos não acreditassem, muitos outros passaram a acreditar e vinham correr comigo, coisas simples que aconteciam no dia a dia, de situações que me mostravam, cara, você está no caminho certo. Eu falei assim, poxa, eu preciso registrar isso, esse feito num livro, porque eu acredito que isso, de certa forma, pode ajudar muitas outras pessoas, seja hoje, seja amanhã, seja daqui 30 anos, como o Amir Klink me inspirou nessa minha jornada. E ele cruzou o oceano, isso lá em 1984. E foi em 2022 que eu decidi também embarcar numa jornada extraordinária na minha vida. Hugo, eu quero falar um pouquinho sobre a contribuição, você até citou no primeiro bloco, mas eu quero fazer um recorte com uma profundidade um pouco maior sobre a contribuição para a ciência, para o campo científico. Qual foi
é essa contribuição que esse trabalho trouxe para a ciência e, portanto, para as outras pessoas, né? Sim, esse se tornou um dos principais pilares de contribuição do projeto, a gente descreve no livro também, inclusive eu trouxe ele aqui para te presentear. Pô, que legal, Hugo. Muito obrigado, viu? Projeto Propósito, nunca é tarde para escrever uma nova história. Obrigado, viu, Hugo? Obrigado, você. E uma das coisas que eu me questionei no processo de planejamento do projeto é, será que é possível gerar uma contribuição científica, já que eu vou me submeter a todo esse esforço físico e mental? E aí eu convidei o Instituto do Coração, o departamento científico do Instituto do Coração. Falei, olha, vocês topam me acompanhar? Isso pode gerar uma contribuição para a ciência? E fui feliz quando eles aceitaram. Olha, tem muita coisa já na literatura que fala sobre o efeito da atividade física no sistema cardíaco, no corpo humano. A gente sabe que a atividade física é benéfica, mas em excesso ela pode ser prejudicial. Mas a gente então topa, sim, a gente quer te acompanhar. Vamos submeter isso para um comitê de ética. Se o comitê de ética aprovar, a gente escreve um protocolo de pesquisa, a gente assina um contrato e a gente te acompanha todo mês. Uma vez por mês, você vem aqui para o INCOR, para correr na esteira nossa aqui, para a gente analisar seu coração também com ecocardiograma, para a gente ver como que o teu corpo está se adaptando a isso. E aí eles definiram também parâmetros que eu deveria seguir. Por exemplo, minha frequência cardíaca tinha que ficar na média entre 130 e 150, o que isso acabou sendo uma intensidade moderada. Então eu sempre corria numa intensidade moderada, não corria para performance. E ao final do projeto, eles escreveram um artigo científico, o artigo científico foi aceito pela principal revista científica brasileira, então está publicado no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem um impacto mundial, foi escrito em português e inglês e já está gerando algumas discussões no meio acadêmico, no meio científico. Então eu fiquei muito feliz, é uma contribuição que eu queria gerar, acaba sendo um legado, óbvio que é um relato, porque é um caso, né? Sou uma espécie dentre bilhões, mas eu acredito que contribui para outros estudos científicos e para que médicos e cientistas avaliem, né, a forma como o ser humano é analisado. Somos seres individuais, cada um tem as suas capacidades. A gente precisa que a literatura considere isso, que os treinamentos de atletas, amadores ou profissionais considerem isso também, as nossas diferentes especificidades. Então eu fiquei muito feliz com essa contribuição, foi um grande desejo, a gente não sabia se seria possível de fato, apostamos nisso, teve um custo e eu arquei com esse custo financeiro para ter esse arquivo, esse estudo científico realizado e sou muito grato do INCOR ter vindo com a gente, foi um trabalho belíssimo. Minha pergunta é, depois que você realizou essas 366 maratonas, você ouviu de alguém o desejo, a manifestação do desejo de querer fazer a mesma coisa? Ah, sim. Depois apareceram outros projetos de outras pessoas. No Brasil, muita gente, vários amigos que a corrida me trouxe. Então, no Rio Grande do Sul teve a Lívia e o Gabriel que correram maratonas no ano de 2024. O Gabriel correu 100. Gabriel Jacques e a Lívia Slaveiro correu 52, Everaldo, Renan, dois amigos também, já estão para mais de 100 maratonas. Gente, tem tantos outros projetos e pessoas que começaram a correr 10 km. Gabriel Giga, lá de Prudente, correu 10 km por dia durante um ano e arrecadou toneladas e toneladas de alimentos para instituições e para famílias. Tem outras pessoas no mundo correndo também. Eu recebo mensagens de várias partes do mundo de pessoas se inspirando nessa jornada. Tem uma pessoa no Panamá agora que quer correr no Panamá de ponta a ponta. Enfim, é uma loucura do bem, entende? Uma das coisas que eu aprendi é que o ser humano foi feito para estar em movimento. Quando a gente exercita o corpo, a gente fortalece principalmente a mente. E é por isso que eu decidi entrar no mundo das palestras também, para conectar essa jornada de superação física com o mundo corporativo, porque eu venho do mundo corporativo e lá eu via pessoas estressadas, depressivas, passando por síndrome de burnout, não acreditando no potencial delas, vivendo uma zona de conforto ali que não condiz com o potencial dela. E ao levar essa jornada para o mundo corporativo, para as escolas, o meu intuito é despertar o potencial que tem dentro de cada um. Eu acredito nisso. Ninguém precisa correr uma maratona por dia.
mas se você pelo menos conseguir entender um pouco melhor quem é você e o teu potencial, tenho certeza que você vai ser mais feliz. Que interessante. Hugo, eu sempre peço para um convidado meu comentar uma frase de algum grande pensador sobre o assunto discutido, e no seu caso, claro, coloquei aqui uma fala muito conhecida, inclusive, do Amir Klink. Eu vou abrir aspas para ele, depois vou pedir o teu comentário. Ele diz assim, abrindo aspas para o Amir Klink, ele diz assim: pior que nunca terminar uma viagem é nunca partir, fecha aspas. Comente isso. Oh, fantástico. A gente tem medo de ir atrás dos nossos sonhos por receio de não conseguir, de falhar, de ser criticado, de não ter o devido apoio. Então, não desista dos teus sonhos. Acredita em você, vai lá e realiza. É melhor você ir lá e falhar, mas pelo menos tentar, do que você nunca iniciar. Então essa frase do Amir para mim é fantástica. Pior do que não terminar uma viagem é você nunca iniciar. Então, corra atrás dos teus sonhos, viva a sua vida. E uma das coisas que eu aprendi ao longo do projeto é que a vida é mais sobre ser do que sobre ter. A sociedade, o mundo, espera que a gente seja bem-sucedido financeiramente. Só que isso não vai com a gente depois, quando terminar essa jornada aqui. A única coisa que fica é quem você foi e o que você fez. Então, procure ser mais você. Isso é o legado que você vai construir, porque legado é o que você deixa nas pessoas. Maravilha, maravilha. Hugo Farias, eu queria demais, querido, te agradecer pela presença, pela partilha, por essa inspiração que você compartilha, e digo isso não somente ao Anderson, mas seguramente ao público que vai assistir este programa, este conteúdo, e queria pedir aqui para que você então fizesse suas considerações finais, e mais uma vez, querido, de verdade, muito obrigado pela iniciativa e por ter enfrentado a própria loucura, né? Por que não? Continua enfrentando, né? Ela nunca acaba. Tem outros desafios pela frente, mas a mensagem final: acredita no teu sonho, acredita no teu potencial, viva a vida que você gostaria de contar. E não tenha medo de ser criticado, não tenha medo de ser julgado, porque isso vai acontecer, seja você fazendo ou não. Então tenha coragem de dar o primeiro passo. Como o Amir comentou, tão importante quanto você concluir um projeto na tua vida é você ter a coragem de dar o primeiro passo. Então, siga, mesmo que devagar, e construa a história que você gostaria de contar. Hugo, obrigado, querido. Saúde e paz, viu? Obrigado, satisfação. Prazer estar aqui. Valeu. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre motivação. E quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e contando sobre as suas experiências, o maratonista Hugo Farias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.